Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Deus seja louvado pela palavra dele que se renova sempre. Eu estava aqui fazendo um estudo para trazer uma mensagem quando Deus me direcionou para um lado completamente diferente do que a minha mente humana estava pensando para trazer. Mas foi uma direção de Deus. E até eu mesma fiquei surpresa, que coisa linda que Deus me mostrou hoje aqui nessa mensagem. Aí eu vou começar lendo aqui no livro de Neemias, no capítulo 2 e o versículo 2. Diz assim: O rei me disse: Por que está triste o seu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Aqui Neemias, ele era um judeu que estava exilado por causa do Império Persa e ele era copeiro do rei Artaxerxes. E aí ele começa a orar ali ao Senhor porque ele ficou sabendo que a terra onde os pais dele estavam sepultados, estava totalmente destruída. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e tal. E aí eu ia falar sobre isso quando Deus começa a me mostrar algo aqui diferente, Ele está me mostrando a separação desse povo, porque eram 12 tribos de Israel e havia algumas profecias que teriam que se cumprir, E o rei Nabucodonosor, ele destruiu o reino de Judá, ele destruiu Jerusalém completamente, por causa do pecado do povo, Eles faziam santuários pagãos, estavam fazendo estátuas e postes ídolos. Então, por conta dessa profecia, aconteceu ali um evento que foi chamado Cisma Hebraico. E o povo, ele foi dividido, Então, para quem gosta de história, vou dar uma resumida aqui. Salomão, quando morreu, ele tinha sido um rei com muita sabedoria e tinha reinado todo aquele povo com grande êxito. E aí, depois que ele morre, ele tem 2 filhos, Roboão e Jeroboão. E aí as tribos se separam porque eles começaram a achar que tinha muita taxa, muito imposto e começaram a se rebelar. E alguns das 10 tribos, eles começaram a apoiar Jeroboão e os outros ficaram ali debaixo do reino de Roboão. Acontece que por causa dessa divisão, eles se tornaram muito vulneráveis, eles ficaram um povo pequeno. E por causa desse todo pecado que eu comentei aqui, o povo não mudava aquele comportamento, não mudava os erros e as profecias que haviam sobre eles começaram a se cumprir. Então, tudo isso era permissão de Deus por causa de todo esse pecado de idolatria no meio do povo. Mas como em meio ao caos, Deus está sempre sendo misericordioso, ele levantou Neemias como líder para recuperar a cidade de Jerusalém. E enquanto Neemias orava a Deus por Jerusalém, Deus moveu o coração do rei Artaxerxes, que concedeu a Neemias que fosse levantar os muros, e o rei até deu cartas para Neemias, mandou a guarda real junto com ele para atravessar e conseguir todo o material ali necessário para a recuperação dos muros. E aí Neemias teve um trabalho bem árduo, ele recrutou homens, teve que convencer esse povo para colaborar. A história é bem longa, então houve perseguições, levantes, mas Neemias, ele perseverou, ele alimentou o povo ali de maneira natural, Ele contribuía porque ele tinha sido eleito governador e ali as posses dele, ele matava bezerros, frangos, carneiros e ia alimentando o povo ali durante aquele período da obra e também de maneira espiritual, porque ele abriu o livro e fazia as leituras e o povo
se converteu até por conta dessas leituras ali na praça, e a palavra de Deus tinha sido revelada naquela época de uma maneira que eles não estavam mais fazendo. Então foi muito lindo, né? Toda a obra que Neemias fez está registrada no livro de Neemias, e havia um propósito de Deus ali, né? Porque Deus, ele usou Neemias para toda aquela boa obra, mas porque tinha também uma profecia. Jesus, ele veio da linhagem da tribo de Judá, da linhagem de Davi, e no final a aliança que Deus fez com Jacó, né, que ele disse, né, para Jacó que através de Jacó Isaac, né, Abraão, Isaac e Jacó. Então essa promessa desde Abraão passou por Isaac e Jacó, que seriam benditas todas as famílias da terra. E passe o tempo que passar, né, as profecias e as promessas de Deus, elas se cumprem. E Jesus, ele veio dessa tribo de Judá. Deus prometeu a Davi que a sua descendência iria reinar para sempre. E Jesus, ele é um rei eterno. Essa promessa, ela era espiritual. E eu vou ler essa profecia que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 9. Eu vou ler até o versículo 7. Mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ela, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o príncipe está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui ele está falando de Jesus. É muito, muito lindo. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Meus irmãos, olha, essa é a profecia que o Messias viria da linhagem de Davi. E hoje ele é o nosso Rei eterno. Ele é o Salvador do mundo. Será que você consegue compreender juntamente comigo nessa mensagem como Deus é grande, como Ele trabalha, Ele é eterno? Essa profecia foi muitos anos antes de Cristo vir à Terra e nós estamos a 2025 anos depois que Cristo veio. E até os dias de hoje, quem se aproxima dele recebe todas essas bênçãos, porque ele está falando aqui que ele é o príncipe, né? E ele reina com justiça. Então, estar nesse reino é estar num reino de justiça. E ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Então, é tão lindo, é tão profundo. Eu espero que você medite um pouco mais sobre isso depois de ouvir essa mensagem, que você tenha esse desejo de ler essas escrituras em Isaías. Ela está no capítulo 9, do versículo 1 ao 7, mas tem muito mais coisas.
Também tem o livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 5. Se você puder, abra suas escrituras, leia, entenda quão grande é a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós não somos um povo pobre, pequeno, largado, jogado nessa terra. Nós somos filhos de Deus e nós temos como um príncipe, julgando as nossas causas, se importando conosco. Ele é maravilhoso, ele tem tantos codinomes, advogado fiel e justo de todos nós. Ele é o nosso Salvador. E eu quero encerrar por aqui a mensagem e orar a Deus, agradecendo grandemente a Ele. Pai, obrigada em nome de Jesus, porque o Senhor já fez todas as coisas por nós. O Senhor já nos deu esse reino de justiça e de amor. Cabe a nós queremos entrar ou não nesse reino, conhecer ou não as tuas verdades e as grandes promessas que o Senhor tem para todos nós. De geração em geração, Senhor, não nos preocuparmos apenas conosco aqui e agora, nesse momento, mas saber que nós vamos deixar um legado para nossas gerações futuras, para os nossos descendentes, e que eles aprendam, Senhor, do Senhor, que eles estejam debaixo dessa autoridade, debaixo dessa promessa de bênção para todas as famílias da terra, através de Abraão, Isaque e Jacó. Obrigada, Senhor, porque dessa maneira o Senhor alcançou a todos, não só aos judeus, mas o Senhor alcançou aos gentios também, e essa bênção chega até nós nos dias de hoje. Obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso, provedor. O Senhor é um Deus de amor e um Deus zeloso do Teu povo, porque o Senhor fez cada um de nós. Todos nós viemos de Ti e todos nós um dia voltaremos para Ti e daremos conta das nossas obras. Obrigada por tudo isso, Senhor, porque o Senhor dá a cada um de nós o direito e a liberdade de escrever nossas histórias aqui na terra. Eu Te louvo por isso, porque é muito profundo. Amém. Glória a Deus. Meu coração está transbordando ainda mais. Obrigada, meus amigos, meus irmãos, por terem estado comigo aqui nessa mensagem. E até o próximo.